Já estamos aqui de volta com o programa Consciência Próspera, entrevistando Juscelino Nóbrega da Luz sobre o tema muito interessante que é 2012, premonições e nova consciência. Quero, nesse terceiro bloco aqui, falar sobre um dos nossos patrocinadores aqui do programa Consciência Próspera, que é a J. Santos Imóveis. A J. Santos Imóveis, que trabalha com corretores especializados, tem aí a advocacia e a administração de bens. E o telefone aqui da Francesca, que é uma das coordenadoras, diretoras e fundadoras da J. Santos Imóveis, é 5928-0212, 5928-166811, aqui em São Paulo, né? E o site é esse, www.jsantosimóveis.com.br. Gratidão aí, Francisca, por estar colaborando com esse programa, chegue até o computador dos nossos amigos internautas, aí possa acessar esse programa. Você que está procurando aí alguns investimentos imobiliários, ou procurando alguma casa para locação, para compra, ou algum serviço de advocacia, administração de bens, entre em contato com a Francisca, que vai ter o maior prazer de estar falando com você. Estamos entrevistando então aqui Juscelino Nóbrega da Luz, falando com um tema bem interessante aqui, ao vivo pela TV Biosegredo. Você pode estar mandando perguntas aqui via chat, que estamos aqui, esperando você. Isso, e como fez aqui a Marília. Como fez a Marília, como fez a Elizabeth, agora a Cecília. Olá, boa noite. A Cecília pergunta aqui, né? Juscelino, você tem alguma previsão de como será a relação com o tempo? Quero dizer, como será a relação das pessoas com o tempo? Será mais acelerado ou não? É a pergunta da Cecília. Olha, nós já temos essa aceleração desde 2005, né? Hoje nós, pelo que eu entendi, a pergunta dela, a relação de tempo, contagem de tempo, 24 horas, hoje nós não temos 24 horas, nós temos 16 horas, é o tempo normal que nós temos hoje. Se vocês observarem, isso infelizmente tende-se a alongar um pouquinho mais devido à mudança do eixo da Terra e essas coisas que andam acontecendo, né? Como é que a gente pode identificar essa percepção de que mudou de 24 horas para 16 horas? É fácil identificar isso? Por conta, por exemplo, o ponteiro continua girando lá naquele ritmo. Como é que a gente consegue... A ritmologia do ponteiro é a mesma, mas o tempo é mais... ao dia mais curto e à noite mais curta. Então ela diminuiu em termos de horas. São 16 horas, para 24 são 8. Então ela diminuiu 4 e 4 horas. Pessoa que acaba de nascer, ela não tem essa percepção, ou até uma criança não tem. Mas quem já está, um adolescente, da fase de adolescência em diante, ela já tem essa percepção de mudança. Entendi. Né? E aceleração, isso vai ocorrer, né? Cada vez mais. Até estava falando dessa coisa da mudança de tempo com o eixo depois do tsunami e o terremoto lá no Japão também. Mexeu um pouco no eixo da Terra. Né, nós temos alguns outros desequilíbrios. Você pode ver, recentemente anunciou-se nos Estados Unidos uma mudança do aeroporto, né, por causa do campo magnético da Terra. Fizeram uma contagem de 60, está mudando em torno de 60 metros, acho que é por ano. Eu acredito que sejam uns 84 metros que está mudando anualmente. É o que a placa das Américas está forçando a placa asiática, que é um conjunto. A asiática, a europeia e da África, são juntos, é um conjunto. Então aquela força, aquela pressão vem ocasionando problemas que podem futuramente ser graves. Uma coisa bem interessante até nisso que você está falando, dessas situações graves e até catastróficas, né? Você acha que, como é que você vê essa questão de veicular informações, muitas notícias catastróficas com esse teor? Que energia? Porque provavelmente cria uma energia muito negativa. Para quem vê, acompanha essas coisas, cria uma energia muito negativa. Como é que você vê isso? Como é que você percebe isso? Você que trabalha com bastante informações de sonhos premonitórios, muitos deles até são sonhos catastróficos mesmo, né? Como é que é isso? Em termos de eu energia? penso num presente negativo, mas não penso com otimismo. E num futuro otimista. Eu acredito que há uma mudança. As pessoas podem mudar. Isso está dentro de cada pessoa, né? Você pode mudar. Isso depende das suas atitudes. Então eu vejo de bom grado você poder dar para a pessoa uma condição futura, que seja negativa ou não,
embora a maioria das vezes é negativo, mas ela tem um foco futurista mais positivo para uma mudança, né? Se você pode ter uma percepção de um nódulo cancerígeno que você pode se cuidar no futuro e ele não vai se transformar sua vida, aquilo é de benéfico. Então é um futuro promissor até, e com grandes partes de otimismo para que essa pessoa lute contra isso. Então eu penso deste lado, da forma como eu ajo. Eu vivo num presente que talvez muitas palavras, muitas mensagens são negativas, mas eu não vivo no negativismo, de forma alguma. O que se pode fazer? A gente falou de mudanças, processos de transformação, né? O que a pessoa pode fazer para melhorar as possibilidades futuras do planeta? Como é que a gente pode mudar essas possibilidades futuras de uma nova humanidade? Quais as dicas que você daria para o nosso amigo internauta que está acompanhando o programa, para estar tendo essas melhores atitudes e realmente a gente chegar num ponto, ou melhor, a alterar isso para melhor a situação presente e futura? A Terra vive um triângulo, né? Em cima dele é Deus. O do lado é a família. E o outro é as pessoas. E ela precisa desse triângulo para que a gente possa distribuir benefício para outras pessoas. Então, se você não tem Deus no coração, que é a espiritualidade suprema, se você não tem um conteúdo familiar, você jamais vai poder passar algo para alguém. Então eu acredito que para você cultivar, manter essa terra, precisa ser uma atitude coletiva. Então você tem que iniciar aquela atitude sua, para você dar aquele exemplo. E o exemplo inicial tem que partir de você, fazendo bem, com atitudes boas, ações boas. Você fazendo isso, você vai estar dando exemplo para o seu vizinho, para outros vizinhos, e assim para uma comunidade, para uma cidade, para um estado e para um país, ou para o mundo. Então eu acho que parte de nós, né? Mas você precisa ter um convívio bom com você também, né? Você tem que ter aquele convívio com Deus. Como que você vai passar algo positivo para uma pessoa se nem você não tem dentro de si? Se você vive num deslaço familiar, né? Em brigas, em discussões, desamor. Então você precisa criar primeiro aqueles dois elos para você formatar a sua vida no terceiro e distribuir para as pessoas. Eu acho que essa ligação com o eu e com os outros. Então a dica de uma atitude relacionada com as pessoas é primeiro ela ter um autoconhecimento e descobrir aquelas fontes, possibilidades, riquezas e qualidades que ela tem e compartilhar essas riquezas começando pelo seu círculo mais próximo e aumentando isso, semeando, como até o Gandhi falou, né, que começa a minha paz através de mim para depois espalhar a paz para o mundo. É bem claro isso, né? Como eu posso dar paz para alguém se eu nem mesmo dentro da minha casa não tenho? Então você tem que distribuir o amor, respeitar as pessoas, né? Independente dos seus desígnios, dos seus segmentos religiosos, denominações religiosas, né? Eu acho que a gente tem que ter o respeito mútuo, né? Isso. O Pedro aqui faz um comentário. Pelo que estou entendendo, temos que matar o ego, que é o mental inferior, para que possamos anotear nossas vidas através do eu divino mental superior. Ou seja, nos despojarmos do homem velho para nos revestirmos do homem novo e vivemos uma união total com Deus. Estou certo? Pergunta aqui o Pedro. Eu acho que nós deveremos, nós seres humanos, não quer dizer que você precisa dedicar 100% a Deus. Você precisa ter um espaço para Deus também no coração, né? Eu acho que o ego não faz parte de Deus, né? O ego é a parte do lado esquerdo, não do lado direito, né? Então eu acho que uma pessoa que se vive no ego, ele vive aprisionado. Ele não tem a liberdade própria, né? Então é bem oportuna a pergunta dele. Eu acho que nós devemos nos libertar, primeiro espiritualmente, aderindo à espiritualidade, se nós não temos ela, né? Tem muitas pessoas que falam que tem, mas não tem, né? Porque ele tem o sentimento de inveja, atitudes obscuras. Então a pessoa primeiro precisa se libertar disso. Para ele se libertar disso, para ele poder viver uma vida em conjunto, né? A terra foi feita para todos. Deus não nos colocou aqui para nós sermos infelizes. Deus nos deu felicidade, mas a gente tem que dividir isso com as pessoas também.
Bem interessante, né? Essa questão dos seus sonhos premonitórios, como é que tem possibilidade, como é que tem visto, né? Por exemplo, 2000, aquela bula, aquela situação financeira que aconteceu, por exemplo, em 2008. Como é que você vê, ou como é que essas percepções trazem essa conexão em relação à economia, diante de tantas incertezas? O que é que ela te traz? O que é que traz nesses momentos de mudança todo? Eu acho que primeiro a gente tem que entender que é um aprendizado, né? O ser humano, ele, pelas atitudes deles, que veio esses problemas econômicos que nós estamos enfrentando Você hoje. Acabou caos. Prevendo também essa eu mandei carta assim, eu mandei para o George W. Bush, mandei várias cartas, né? Inclusive eu registrei uma delas no Japão, em cartório. Mandamos várias cartas prevendo. Isso prevendo de 2008. A crise começou em 2006, né? Na verdade, ela apareceu em 2008, né? Ela apareceu na mídia em 2008 porque escapou. Eles estavam tentando segurá-la até mais. E ela tem uma extensão até 2014, mais ou menos. Nós vamos viver uma oscilação econômica. Até 2014 vai haver essa oscilação. Essa oscilação é que os países estão enfrentando ainda, porque nós estamos no meio dela. Passou uma fase difícil, mas nós temos uma outra ainda a enfrentar. Como você pode observar as questões dos Estados Unidos, bem como a Europa. Você vê países que estão passando por grandes problemas econômicos, né? Então essa é uma parte que nós vamos ter que enfrentar. E nesse livro que você trouxe aqui, Revelações 2, Um Ser Fora do Tempo, tem também o número 1, né, que é Um Ser Fora do Tempo, que é o volume 1. Quais são os fatos mais marcantes? Vamos falar desse primeiro. Um Ser Fora do Tempo, Sonhos Premonitórios. Quais são os fatos mais marcantes que está nesse livro, que a pessoa que vai, por exemplo, buscar esse livro, o que ele vai encontrar aqui nesse, que são fatos marcantes? Aí eu conto algumas experiências próprias, né? A gente expõe algumas cartas, obviamente a gente fala do meio ambiente, é um foco que nós estamos trabalhando bastante sobre o meio ambiente, e a gente conta algumas experiências premonitórias da nossa vida e as mudanças que nós vamos ter no futuro próximo aí, né? Essas mudanças, a gente cita também aqui lugares seguros, que é os lugares considerados mais seguros do planeta no futuro. Né? Cita um deles que você acha que nessas percepções que você tem isso de que é um dos locais mais seguros em relação a... os lugares que são, a gente fala, não é que é protegido, que não vai ter eventos lá, vão ser menores, né? Por exemplo, o sul de Minas tem um monte de lugares que são preservados. Né? Nós temos Itamonte e muitos outros lugares ali que são preservados, mas nós temos o interior de São Paulo, tem alguns outros lugares, como também temos em outros estados, né? E em outros países também temos lugares seguros. Então a gente dá uma referência, não quer dizer que a pessoa deva seguir isso. Você tem que morar num lugar pela sua energia, não pelo que a gente fala. E nesse outro livro, Revelações, a gente fala da falta d'água no planeta, a sustentabilidade, a parte econômica. A gente fala da crise aqui, que aconteceu e está acontecendo agora. Então esse livro foi registrado antes, inclusive, está na Biblioteca Nacional. Então a gente fala do caso do El Gore, né, o aquecimento global, o surgimento da dengue hemorrágica e outros itens, né? E temos o livro recente que nós acabamos de lançar, que é O Sonho Sem Fim. São experiências que a gente fala da morte do Michael Jackson, que ele foi assassinado, né? A gente conta isso, narra, e com provas de que aquilo foi um fato, infelizmente, que não foi um acidente, apenas levaram à morte dele, né? Por questões singulares, o ego, a necessidade. Michael Jackson tinha um valor muito grande, morto, não vivo. Nesse ponto, agora que nós encontramos, que é em 2009. Então, para aquela data, ele tinha muito mais valor, ele como morto, do que vivo. Então, eles fizeram isso, essas coisas tudo maldosas, que eu achei muito maldosa, não por ele ser astro, por ser qualquer uma pessoa, poderia ser até uma pessoa comum. Eu acho que a maldade, em qualquer sentido, ela é ruim. Muito bem, está vendo aqui várias questões aqui via chat daqui da TV, e a Roseli também está perguntando aqui relacionamento a casamento com filha, a Elizabeth também falando no caso pessoal da vida dela, e ambas perguntando como é que poderia estar entrando em contato em relação a isso, né, de como é que ele poderia
ajudar de alguma forma. Como é que você poderia ajudar de alguma forma essas pessoas que têm essas questões, né? Aqui a gente falou no primeiro bloco que sempre chega questões mais voltadas para o cunho pessoal, né? O que você recomenda para a Roseli, tanto para a Roseli quanto para a Elizabeth? No caso aí de se ela pretende uma orientação pessoal, né? Orientação espiritual, não vou falar do seu futuro, não vou dizer sua sorte, qual é o número da loteria, mas se for algo pessoal, que você quiser uma orientação, é gratuito, não tem nenhum custo, é só entrar em contato através do nosso site, lá tem um endereço, porque a pessoa pode entrar em contato e escrever um e-mail ou uma carta, né? É o www.jucelinodaluz.com.br. E o nosso e-mail, né? jucelinodaluz@gmail.com. E nós passamos aqui alguns minutinhos, vamos agora para um rápido intervalo, voltamos já com o programa Consciência Próspera. Até já!